Olá, seja bem-vindo ao canal da Backfront Academy. Eu sou Felipe Miranda e hoje nós vamos falar de um tema muito importante e muito pedido por vocês. Como é que eu faço para estudar programação e não esquecer aquilo que eu acabei de aprender? Então, se você, assim como várias outras pessoas, enfrenta dificuldades para assimilar o que estudou e colocar em prática, saiba que isso é um problema que é enfrentado por todos os profissionais da área, não somente as pessoas que estão começando, mas também o pessoal que já está no mercado. Aprender a reter as informações, o ensinamento que você acabou de adquirir é um desafio para todo e qualquer profissional. Então, se você quer aprender técnicas para assimilar melhor o conteúdo e colocar em prática, esse vídeo é para você. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Primeiro ponto, antes de mais nada, você já parou para pensar como que você faz para estudar hoje? Como que você efetivamente estuda e coloca em prática o conteúdo que você está consumindo? Você certamente já se pegou revisando inúmeras vezes artigos ou assistindo vídeo tutoriais para tentar fazer algo que você às vezes já até tinha feito em algum momento ali dos teus estudos, em algum aplicativo, mas que agora você precisou revisitar aquilo e tá tudo bem. Mas o que eu quero trazer aqui é que você faça uma reflexão de como você estrutura o seu estudo, qual é o teu método, como é que eu pego um assunto e destrincho ele para que eu consiga assimilar o conteúdo e conseguir colocar em prática. Já parou para pensar? Faz esse exercício agora. Como é que você senta e fala, vou estudar tal assunto? Você prefere usar anotação com papel e caneta? Você prefere anotar só tópicos no próprio computador mesmo, no seu aplicativo de notas? Como é que você faz isso? Quando você está vendo um livro, você costuma ler o livro com marca-texto? Como é que é esse processo para você? Para pensar, porque é legal você analisar qual que é o teu método. E aqui é importante ressaltar que cada pessoa vai aprender de uma forma. Você precisa entender qual é a melhor forma que se adapta ao seu estilo de aprendizado. Exemplo, estudos mostram que fazer anotações durante o estudo melhora o poder de assimilação da pessoa sobre aquele conteúdo. Isso é um fato. Então a primeira coisa que você pode testar aqui é, quando você estiver estudando, criar o hábito de fazer anotações. E eu recomendo que essas anotações sejam feitas no papel. Nossa, Felipe, mas você usa papel em 2024? Cara, vai por mim, papel é bem baratinho ali, dá para você usar tranquilo, rabiscar e ter de fácil acesso. O que eu recomendo é no início ali você ter um caderninho e aí, cara, vai anotando porque ali vai virar a tua fonte de consulta. Se você não quiser anotar no papel, usa pelo menos o Notes ali, algum aplicativo que você consiga fazer essas anotações dos pontos importantes. Ajuda demais na hora de você assimilar o conteúdo. Mas, por que eu tô falando do papel? Porque é o ato de escrever que acaba fixando mais aquele conteúdo na sua cabeça. Então eu recomendo o uso do papel, mas se você quiser usar uma ferramenta para fazer essas anotações, eu também não vejo o problema. Mas o papel deve funcionar melhor. E toda vez que você terminar de consumir o conteúdo e fizer as suas anotações, procure reler aquelas anotações, revisá-las e isso vai fortalecer o seu entendimento sobre o assunto. Uma segunda técnica que funciona muito bem também é você trabalhar com mapas mentais. Mapa mental, galera, tem um monte de aplicativo na internet que você consegue fazer de forma gratuita, mas é uma excelente maneira de você organizar de forma estrutural o conteúdo que você está aprendendo. E o mapa mental, na minha visão, ajuda muito na questão de você conseguir, com o tempo, enxergar o quanto você está evoluindo, porque ele vai criando um lastro ali, né, dos tópicos que você veio estudando. Então você vai ter um grande tópico ali, exemplo, Table View, e da Table View você vai ver vários outros tópicos que você aprendeu sobre Table View. E isso vai trazer para você visibilidade da sua evolução. Consequentemente, vai te engajar mais ainda a continuar estudando, porque nada pior do que você estudar e não ter a sensação de que você está evoluindo, né? Parece que você não está saindo do lugar. Então esse mapa mental vai ajudar muito nisso. Recomendo demais você fazer. Uma outra estratégia interessante é você falar em voz alta aquilo que você aprendeu. Eu sei, você vai parecer um doido
na sua casa, falando para você mesmo em voz alta aquilo que você aprendeu. Mas essa é uma estratégia eficaz para fixar o conhecimento que você acabou de adquirir. Eu gosto até de trazer que eu fazia isso também quando eu estava começando a estudar. Quando eu comecei, eu pegava o conteúdo que eu estava estudando e eu meio que fazia uma aula para mim mesmo e gravava essa aula, literalmente pegava aqui, abria o computador e cara, via os tópicos aqui que eu tinha anotado e aí eu ia falando e gravando, e aí eu tinha o hábito de ficar ouvindo isso voltando de busão para casa. Tipo, cara, como é que funciona data source? Como é que funciona os métodos de view de load, view e o appear? Então eu estudava o assunto, fazia anotações e depois eu gravava essas anotações e eu ia ouvindo isso para casa. É uma versão aí um pouco diferente da que eu tô sugerindo aqui para vocês, mas às vezes funciona. Só recomendo que você faça isso num quarto fechado para ninguém achar que você é doido, que você tá lá falando sozinho, beleza? É interessante essa estratégia aqui porque você já parou para pensar que você pode passar anos sem escutar uma música, mas se alguém começar a cantar ela na sua frente, automaticamente você vai lembrar de praticamente toda a letra, se não de toda a letra mesmo, né? Você consegue até cantar. Quer um exemplo? Se eu começar a cantar a Legião Urbana aqui, Faroeste Caboclo. Acho que eu entreguei minha idade, né? Mas enfim, funciona bem. E como eu falei, cada pessoa tem um perfil para conseguir assimilar as informações, mas áudio no geral tende a funcionar bem. A próxima estratégia, eu gosto muito dela, afinal eu sou professor e eu sempre falo para os meus alunos, a melhor forma de você aprender é ensinar o que você aprendeu. Porque veja, esse é um desafio muito bacana de você pegar aquilo que você está estudando e você conseguir fazer com que uma pessoa que não está estudando aquilo conseguir entender aquele conteúdo. Essa técnica é muito boa, inclusive eu também usava essa quando eu estava começando, que é eu só dava como aprendido um conteúdo quando eu conseguia ensinar, repassar esse conhecimento para outra pessoa. E aí nesse cenário eu falava, não, beleza, agora eu consegui aprender esse conteúdo de fato, porque eu estou apto inclusive a ensiná-lo. Então, de novo, lembra, estou fazendo uma estrutura muito grande aqui, né? Mas adapte isso à sua realidade. Então a gente está falando ali de você pegar a parte de anotação, fazer mapa mental, falar em voz alta, ou até mesmo gravar e ficar escutando o seu conteúdo. E depois que você usar essas estratégias, tente pegar isso e construir de fato um conteúdo que você consiga ensinar para alguém. Por que isso? Por que eu acho esse ponto muito importante? Porque quando você fala que você vai ensinar alguém, você vai se preocupar e vai se esforçar muito mais para dominar aquele conteúdo, porque você tem medo ali da pessoa te fazer uma pergunta e você não saber responder. E tá tudo bem, tá, galera? Já aconteceu comigo, tenho mais de 10 anos dando aula, eu não consigo responder todas as perguntas dos alunos, não dá, vai ter coisa que eles vão me perguntar e que, cara, eu efetivamente ali não cheguei naquele ponto, não estudei, não passei por aquilo, não tenham esse receio, porque às vezes esse receio vai te travar para você não fazer esse passo. Faça o passo, você vai aprender que é uma troca, vai ter coisa que você vai ensinar, mas é o que a gente sempre fala, parece um clichê aqui, mas é verdade, os alunos também ensinam muito. Então, mesmo que você não conheça tudo sobre aquele conteúdo, não se limite a não disseminar ele. Dissemine, estude, se prepare, vai lá e tente ensinar para alguém. Você vai ver que você, consequentemente, vai estudar mais sobre aquele conteúdo. E caso aconteça da pessoa fazer uma pergunta que você não saiba responder, tá tudo bem. O que você faz? Pô, legal, olha lá a técnica. Vou anotar aqui e vou estudar mais sobre o tema. E tá tudo certo. Segue o jogo. Essa etapa aqui, essa dica, eu acho ela muito importante, muito valiosa e ajuda demais você a evoluir. É notório a pessoa que estuda programação e segue para o caminho de dar aula, o quanto ela evolui tecnicamente e também o quanto os conceitos basais de programação ficam ali enraizados, porque essa pessoa ela tende a olhar com muito mais atenção nesses conceitos para poder ensinar. Qualquer tema que ela vai ensinar, ela acaba olhando com muito mais carinho ali, muito mais atenção. Então, essa dica é boa. A nossa quinta dica aqui é colocar em prática. É o que eu falo. Programação não é um pendrive que você vai espetar na cabeça e vai baixar um conteúdo ali e você vai aprender da noite pro dia. Esqueça, isso não funciona. Se fosse fácil assim, todo mundo virava programador. Programação tem muito mais a ver com você ter resiliência, com você ter foco no seu objetivo e principalmente saber trabalhar com frustração. Eu sempre falo,
A nossa área, você tem um problema, você vai ficar lá às vezes horas para resolver aquele problema e depois que você resolveu, próximo problema. A gente vive resolvendo um problema atrás do outro no nosso dia a dia e isso é normal. O que acontece muito é que quando vocês estão começando a estudar, você se depara com um problema e aí quando você não consegue resolver, isso acaba te frustrando e é isso que faz muita gente parar de estudar programação, desistir, porque, poxa, eu não vou conseguir, não é pra mim, não funciona, porque, cara, tô há uma semana nesse problema. Galera, ontem mesmo eu comecei a resolver um problema de login de SSO, era às 7 horas da noite. 1h da manhã eu não tinha resolvido ainda. E eu tinha que acordar cedo hoje. E tá tudo bem, tá tudo bem. Se fosse o Felipe lá de trás, eu ia falar, nossa, ferrou, não vou conseguir resolver. Mas o Felipe de hoje, com a experiência que eu tenho, não é se eu vou resolver, é quando. E eu resolvi. Então, saber lidar com essa frustração é importante. Mas voltando à dica aqui, que é colocar em prática, não adianta você fazer aqui todos esses passos que eu trouxe aqui para você, de fazer anotações, de fazer mapa mental, de falar em voz alta, de ensinar o conteúdo que você aprendeu, se você de fato não colocar em prática. Programação só se aprende fazendo. Você tem que pegar, depois de todas essas etapas que você fez aqui, você precisa colocar em prática. Você tem que pegar esse conteúdo que você está assimilando e trazer para dentro da plataforma. Seja no Android, seja no iOS, que é a nossa área de estudo aqui na Backfront, você precisa abrir o Xcode ou abrir o Android Studio e programar. Não tem como. É somente programando que você vai se expor a situações reais de problemas que acontecem no dia a dia do programador. Então, só ler, só fazer anotação, não vai funcionar. Tem que colocar em prática. É fato. E por fim, mas não menos importante, é o que eu sempre falo para os nossos alunos. Você precisa gostar de programar. Isso aqui tem que ser algo divertido para você. Felipe, vai começar com essas paradas de coach e tal? Tem uma questão que nem sempre a gente vai poder escolher o que a gente quer fazer. Mas se você tá na situação que você escolheu fazer programação, tenha certeza de que programar é algo divertido para você. Por quê? Porque, como eu falei, é uma área que você resolve um problema e vai para o próximo, resolve um problema e vai para o próximo. Imagina você fazer isso durante anos na sua vida e você não gostar do que você está fazendo ali. Então você precisa gostar de programação. E principalmente nesse momento de começo de carreira que você está ali estudando, você precisa fazer escolhas de projetos que vão te manter engajado, que vão te manter interessado em progredir, em continuar, em terminar aquele projeto. Então é importante você fazer algumas escolhas aqui que você, por exemplo, aqui na área de desenvolvimento mobile, vou fazer um aplicativo. Vou dar um exemplo X aqui. Eu adoro Yu-Gi-Oh! Vou fazer um app de Yu-Gi-Oh! Para classificação das cartas lá, que eu gosto, cara, quero ter uma carta do Exódia, nem que seja virtual. Legal. Se é um tema que te interessa, você tende a ter mais engajamento para trabalhar com aquilo. E mesmo que você enfrente ali algum problema que possa dificultar a tua jornada ali de desenvolvimento do aplicativo, você vai virar e vai falar, não, eu preciso terminar, eu quero ter o meu app do Yu-Gi-Oh! Finalizado. Esse ponto aqui, ele parece bobo, parece superficial, mas faz diferença na hora de você continuar estudando e se manter focado ali no caminho. E essas foram as dicas que eu trouxe aqui para você, que funcionaram para mim e que eu acho importante serem compartilhadas para que você também consiga evoluir como desenvolvedor. E você, qual dessas técnicas vai utilizar? Compartilha aqui comigo nos comentários. E não se esqueça, se você gostou desse tipo de conteúdo, se de alguma maneira eu conseguir te ajudar, se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho e compartilha com aquele amigo que você acha que precisa assistir esse vídeo. E caso você queira dar um passo adiante na sua carreira, eu recomendo você conhecer a Backfront Plus, onde oferecemos cursos e mentorias personalizadas, especializadas e focadas em desenvolvimento mobile. É a maior comunidade de desenvolvimento mobile do Brasil. E lá você vai ter conteúdo estruturado, pensado para você conseguir evoluir na sua jornada como programador. Acesse o link na descrição para saber mais. E até o próximo vídeo e bora codar!